Depois de cair no abismo, eu obtive uma grande quantidade de tesouros secretos de imortais. Assim que cultivar plenamente, poderei ascender à imortalidade. No entanto, eu não estou nada feliz, porque agora estou gravemente ferido. E estou prestes a morrer de fome. Mesmo que eu tenha muitos tesouros, não tenho como usufruir deles. Enquanto eu pensava em como me salvar, as plantas do viveiro de repente começaram a falar. Ei, moleque aí! Tem um frasco de jade amarelo ali na prateleira de pedra. Pode pegar as pílulas lá dentro e comer. O som repentino me assustou, e eu me estremeci. Mas ao ouvir que havia comida, não me importei com o medo. Imediatamente fui até o frasco amarelo como indicado. Assim que abri, um aroma medicinal inundou o ar. Só de cheirar, já não estava tão faminto. Em seguida, retirei uma e a comi de uma vez. Imediatamente, uma onda de calor fluiu rapidamente por minhas vísceras. A sensação de fome desapareceu completamente. Eu até consigo sentir claramente que minha energia também voltou bastante. Que elixir místico é esse, que é tão incrível? E você? Será que é o demonia da flor das lendas? Pudesse dizer que sim. Eu vi que você estava morrendo de fome. Esta é a pílula Bigu. Comendo uma, você não sentirá fome por 10 dias. Ao ouvir isso, minha alegria foi grande. Sem demonstrar nada, enfiei o frasco de jade inteiro dentro das roupas. E então apontei para os outros 3 frascos. E esses aqui, o que são? São para fortalecer a energia e tratar ferimentos internos e externos. Mas já restam poucos. Qual deles é para tratar ferimentos externos? Ao ouvir que havia pílulas para ferimentos externos, meus olhos imediatamente brilharam. Aquela do frasco verde é a que serve. Ao ouvir, fui rapidamente para frente e comecei a procurar. Despejei uma pílula verde esmeralda na palma da mão e engoli. Logo depois, senti uma sensação de calor na parte inferior das costas. As feridas diminuíram bastante. É incrível. Meu rostinho está cheio de emoção, olhando com fervor para os itens na prateleira de pedra. Como você teve a sorte de entrar neste lugar? Então, todas essas coisas agora são suas. Dos 3 antigos livros na prateleira de pedra, 2 são técnicas de cultivo imortal. O pergaminho preto é um mapa do tesouro. Se você estiver interessado, pode cultivar a fórmula fundamental do púrpura. Técnicas de cultivo imortal. Púrpura. Estou meio confuso ao ouvir isso, mas consegui entender vagamente as palavras cultivo imortal. Lembro-me vagamente do meu avô me dizendo isso quando eu era criança. Existem imortais neste mundo. Alguém capaz de voar pelos céus e atravessar a terra como se fosse nada. Embora eu não saiba ler, sou perspicaz por natureza. Então, imediatamente apontei para o esqueleto dentro da caverna. Essa pessoa é um imortal? Ela ainda não chegou lá, ela é apenas uma cultivadora. Essas pílulas medicinais foram todas feitas por ela. Se você conseguir se tornar um cultivador imortal, ele poderá fazer pílulas medicinais como ela fez. Você quer se tornar um cultivador imortal? Ele de repente começou a ser persuasivo. Assim que ouvi, fiquei extremamente empolgado. Senti meu coração batendo mais rápido do que o normal. Se eu puder me tornar um cultivador imortal, o grande tesouro do vovô não poderá ser recuperado? Além disso, eu não serei mais intimidado no futuro. Ao pensar nisso, imediatamente falei. Então, o que eu devo fazer? Eu vou te ensinar, você só precisa fazer como eu digo. Vendo que eu concordei, sua voz revelou um leve tom de empolgação. Primeiro, traga a pílula medicinal roxa. Vou te ensinar como cultivar. Mas eu não sei ler. Cocei a cabeça, um pouco envergonhado. Não é alfabetizado? Isso é um pouco problemático. Mas isso não é tão importante. Traga aqueles 3 antigos livros para mim. Atendendo ao pedido, fui até lá e peguei os 3 livros antigos. Depois, os coloquei em ordem na frente do viveiro. O primeiro livro à sua direita é a Fórmula Fundamental Roxa. Ele tem um diagrama por cima. As palavras são explicadas por mim para te ensinar. Você deve seguir o que eu digo e praticar de acordo com o gráfico. Eu, meio confuso, sentei em posição de lótus como me foi dito. Apenas para reconhecer os meridianos e pontos de acupuntura no meu corpo levou vários dias. Em seguida, fiquei completamente perdido com os métodos de cultivo complexos e enigmáticos. Eu, na verdade, não sei ler. E nunca tive contato com as famosas 8 passagens de energia. Isso me deixou curioso e animado. Mas, mais do que isso, eu sentia que era extremamente difícil e obscuro. Assim, mais 7 dias se passaram. Eu comi outra pílula de jejum depois. O demonia da flor respondeu com um certo grau de urgência. Você sente o fluxo de energia dentro do seu dantian? Eu balancei a cabeça, um pouco sem jeito. Ainda não. Demonia da flor, você acha que é porque sou muito burro? Neste momento, eu me senti um pouco envergonhado. Sentia que tinha desapontado o esforço que ela fez para me ensinar nos últimos dias. O demonia da flor, ao ouvir isso,
também suspirou sem jeito. De repente perguntou: Você pode ver quantas pílulas de jejum restam? Eu as tirei todas e contei. No total, restam 6. 6, mais a que você acabou de tomar. Você ficará aqui no máximo mais 70 dias. Aparentemente, com a sua qualificação, é um pouco impossível querer cultivar até o primeiro nível da fórmula fundamental em 2 meses e meio. Entrar no primeiro nível do período de refino de energia parece um pouco impossível. Parece que percebeu que minha qualificação não era muito boa. O retorno da energia transmitia uma leve impaciência. Eu também não disse nada. Não sei como. Nesse momento, de repente, não havia mais preocupações. Havia apenas indiferença e apatia em relação ao meu destino. No fundo do meu coração, surgiu uma hostilidade que nunca havia sentido antes. Um ódio pela injustiça do céu. A caverna de pedra mergulhou em silêncio, e eu também não voltei a falar. Passou um bom tempo novamente. Foi então que o demonia da flor falou: Pegue o fruto que está no topo. Lembre-se, só pode colher uma. Caso contrário, com sua capacidade, se tomar a segunda, certamente terá um destino fatal. Sua voz estava cheia de dor e relutância, ao mesmo tempo, misturada com um certo desespero. Eu já acreditava profundamente em suas palavras. Então, colhi imediatamente o fruto do topo e engoli. O sabor era até bom. No entanto, em seguida, eu senti uma dor insuportável no meu corpo. Gritei e caí diretamente no chão, começando a ter convulsões. Senti minhas veias internas prestes a estourar de dor. Minha visão começou a escurecer. Várias vezes estive à beira de desmaiar, mas eu forcei para morder os dentes. Fiz esforços para manter um pouco de consciência. 1 hora depois, a dor finalmente começou a diminuir gradualmente. Eu também comecei a me sentir mais alerta, até que uma sensação extremamente confortável começou a surgir dentro de mim. Acabei de descobrir que apareceu uma camada de sujeira negra na superfície do meu corpo. Garoto, continue indo para dentro. Lá dentro há um rio subterrâneo. Vá se lavar um pouco. O demonia da flor viu que eu estava indo em sua direção. De certa forma, isso traz um pouco de conforto. Segui o que ela disse e fui em direção ao som da água. Neste momento, minha mente estava clara e os sentidos aguçados, me sentindo bastante incrível. Encontrei um lugar adequado do rio subterrâneo. Eu saltei e me lavei bem. Descobri que as feridas profundas deixadas pela surra de Yanggao melhoraram bastante. Certamente, eu estava cheio de gratidão pelo demonia da flor. Depois de me limpar, eu também fiz questão de lavar minhas roupas velhas. Em seguida, voltei diante do demonia da flor vestindo roupas ainda úmidas. Continue a cultivar. A partir de agora, você deve sentir que está mais fácil do que antes. O demonia da flor respondeu cheia de confiança. E de fato, ao continuar a cultivar a fórmula fundamental do ciclo púrpura, eu realmente sinto que é muito mais fácil. Depois de mais 2 meses de cultivo intenso, quando a pílula medicinal para jejum era a última que restava, eu finalmente consegui cultivar o primeiro nível da fórmula fundamental. Com o coração cheio de emoção, estava prestes a compartilhar a boa notícia com o demonia da flor. Mas de repente vi uma esfera de luz verde pálido voando para fora do viveiro. Eu fiquei atordoado. Não tive tempo de falar. A esfera verde entrou no meu ponto entre as sobrancelhas. Com um zumbido, eu só senti uma dor intensa no ponto entre as sobrancelhas. Depois disso, tive um sonho muito estranho. No sonho, eu me tornei uma esfera de luz negra do tamanho de um punho, flutuando livremente em um mundo nebuloso. De repente, a esfera verde entrou de forma ameaçadora. Ela era várias vezes maior que eu, mas sua luz era bastante fraca. Ao ver a esfera de luz negra que eu me tornei, ela pareceu ficar paralisada, como se estivesse surpresa. Mas logo ele veio ferozmente em cima de mim. Começou a morder a esfera de luz negra que eu me transformei. Eu também não fiquei atrás e fui em frente para morder. Embora seu tamanho fosse grande, rapidamente me cercou por completo. Mas a ferocidade da esfera de luz que eu tinha me tornado era muito superior à dele. Por um tempo, ninguém conseguia lidar com isso. Com a passagem do tempo, a esfera de luz negra que eu me transformará se tornava cada vez mais feroz. Começou a lentamente dominar o espaço. A esfera verde sentiu que algo estava errado e ficou assustada. Mas parecia relutante e começou a morder-me novamente. No entanto, ao eu devorar uma parte da esfera colorida, ela se tornou ainda mais feroz, não se rendendo. Ela percebeu que não era mais eu. Então começou a fugir para fora. O próximo passo era que, de jeito nenhum, eu não poderia deixá-lo escapar. Com meu forte pensamento, esse mundo nebuloso de repente começou a mudar. Um arco de luz descendente de repente me prendeu completamente. Eu não me atrevo a hesitar nem por um momento. Rapidamente, devorei 1.200 deles. Não sei há quanto tempo passou. Eu estremeci. Foi então que abri lentamente os olhos.
Senti meu corpo extremamente cansado e fraco. Especialmente minha cabeça estava excepcionalmente pesada. Parecia haver uma série de imagens fragmentadas na minha mente. Quando tentei ver claramente, de repente, uma dor aguda irrompeu na minha cabeça. Isso me fez desviar instintivamente. Após algum tempo, aquelas imagens fragmentadas começaram a se dissipar. Então, eu também recuperei a consciência. Lembrei-me da esfera verde que saiu voando do viveiro antes de eu desmaiar, e da cena em que estávamos nos devorando mutuamente em meu sonho. Embora eu não conseguisse entender tudo isso, eu tinha certeza de que aquela esfera verde não tinha boas intenções para comigo. Ela tinha um plano sinistro. Demonia da flor? Eu chamei baixinho, mas ficou um bom tempo sem nenhum eco. Meu coração de repente ficou frio. Olhei abruptamente para o viveiro. Só então percebi que aquela planta do viveiro estava murcha, não sei desde quando. Os outros 6 frutos pretos estavam todos secos e murchos. Restou apenas uma camada de casca seca. E aquelas 7 folhas estavam ainda mais amarelas e caindo. Não havia mais nenhuma cor. Demonia da flor? Sabia. Levantei-me abruptamente, rugindo de raiva. Mas dentro desta caverna de pedra, não havia mais a voz do demonia da flor de antes. E eu já tinha adivinhado que aquela esfera de luz verde provavelmente era o demonia da flor. Neste momento, só me sentia extremamente confuso, mesmo com medo. Mas o que predominava era a raiva. Não sei por que tudo isso está acontecendo. Eu tinha gratidão e confiança nela. Mas no final, ela estava apenas se enganando. Estava sempre tentando me prejudicar. Por quê? Por quê? Por quê? Eu sentei-me perplexo em um banco de pedra, perdido em pensamentos por um bom tempo. Após um longo tempo, finalmente me levantei com um olhar frio. Comecei a procurar cuidadosamente esta caverna novamente. Ao mesmo tempo, tinha uma dúvida em minha mente. Embora eu tivesse conseguido cultivar o primeiro nível da fórmula fundamental, parece que, além de ter um pouco mais de fluxo de energia dentro do Dantian, minha força não aumentou evidentemente. Então, eu sou realmente um cultivador imortal agora? Ah, que pena que eu não sei ler. Com a morte do demonia da flor, não posso continuar a cultivar. Depois que sair, de qualquer forma, preciso aprender a ler primeiro. Em seguida, sem perceber, cheguei diante daquele esqueleto. Estendi a mão e toquei. Ele imediatamente se desfez em poeira e desapareceu. Onde ele estava sentado, surgiu um compartimento oculto. Dentro havia uma pedra branca em forma de placa. E uma caixa quadrada do tamanho de uma palma. Peguei a pedra de jade branca em minhas mãos. Mas estudei por um bom tempo. Realmente não consigo entender o que é isso. Em seguida, abri aquela caixa quadrada. Descobri que estava cheia de agulhas de bordar, mas parecia que não eram agulhas de bordar. Eram bem mais grossas do que agulhas de bordar. Elas tinham um brilho misterioso que pulsava. Examinei cuidadosamente novamente várias vezes. Ao ver que não havia mais nada para descobrir, só então eu embalei todas as coisas. Por fim, olhei uma última vez aquela planta do viveiro murcha. Primeiro, fui até o túnel desmoronado. Ao perceber que não havia chance de subir, só pude voltar à caverna. Segui o fluxo do rio subterrâneo para baixo. Antes, o demonia da flor havia mencionado algo. Este rio subterrâneo leva a um desfiladeiro. Deve haver um caminho para sair. Depois de muitas dificuldades, finalmente saí da montanha Vanglon. Olhando para o céu limpo e sem nuvens, houve um momento em que não sabia para onde ir. Eu pretendia ir diretamente à cidade para me alfabetizar, não voltar temporariamente para a vila Yangzhuan. Mas ao pensar nas coisas que trouxe, se alguém mal-intencionado descobrir, isso pode ser ruim. E além disso, estou sem um centavo. Chegando lá, eu ficaria sem alternativas. Mas se eu voltar para a vila Yangzhuan, meu desaparecimento por mais de 2 meses certamente levantaria suspeitas. Especialmente o Yang, ele com certeza iria investigar a fundo. Se eu já soubesse me alfabetizar, eu definitivamente não iria a lugar algum. Eu me concentraria em cultivar nas montanhas, até que eu tivesse a capacidade de vingar meu avô. Pensando bem, eu decidi que o melhor seria voltar à vila Yangzhuan primeiro. Afinal, um lugar familiar proporciona mais segurança. Esperei até anoitecer. Eu enterrei minha carga silenciosamente em um local desolado e discreto. Então, retornei sozinho à vila. Quando ainda não tinha me aproximado da casa em ruínas, o cachorro da casa do Yang de repente começou a latir ferozmente. Forte. Yang ouviu o barulho. Ele abriu a porta e saiu segurando um machado. Sou eu. Falei friamente. Ao ouvir minha voz, Yang ficou surpreso. Depois, ele pareceu um pouco chocado. Seu pirralho? Você ainda está vivo? Eu pensei que você já tinha morrido. A voz dele era bastante indiferente.
Para ele, eu nem era melhor que o cachorro da guarda. Eu também não estava com vontade de falar mais com ele. Entrei diretamente na casa em ruínas. Me deitei na cama e comecei a dormir profundamente. Yangagal estava com raiva. Mas eu sempre tive essa atitude fria em relação a ele. Mesmo que ele me batesse e gritasse todos os dias, eu nunca mudei. HMPH, bom que não morreu. Eu ainda posso ganhar muito dinheiro desta vez. Yangagal deu um resmungo e voltou para dentro da casa. Depois de voltar para a aldeia, passei vários dias como de costume, sem mostrar nenhuma normalidade. Somente em uma certa noite, eu trouxe as coisas de volta silenciosamente e as escondi na cabana de barro. Estranho, desde que voltei. Yangagal, surpreendentemente, traz comida todos os dias. No quinto dia, eu acabei de me levantar e sair da cabana de barro. Eu vi um estranho com uma aparência feroz se aproximando. Ao me ver aproximar, o rosto gordo de Yangagal, surpreendentemente, se iluminou com um sorriso. Pequeno Yang, você veio. Ao ouvir isso, minha pálpebra deu uma leve tremida. Mas ainda assim, fui calmamente até o pátio. O homem forte e feroz, com um rosto cheio de carne, me examinou de cima a baixo com atenção. Yangagal, esse garoto está magro demais, não? Ele consegue? Chefe Zhao, apesar de magro, esse garoto tem ossos duros. E também tem alguma força. Ao ver que o homem forte parecia um pouco descontente, Yangagal imediatamente fez uma explicação lisonjeira. Então tudo bem. Se ele tem força, então eu o levarei. Depois de falar, o homem forte apontou para mim. Venha comigo. Eu fiquei confuso e paralisado no lugar. Yangagal, vendo a situação, retirou um papel cheio de letras de seu bolso. Ele disse com um sorriso forçado. Ah, intestino delgado. Este é o chefe Zhao, que veio do condado vizinho. Ele veio ao nosso vilarejo para contratar trabalhadores. Eu já reservei uma vaga para você. Você assinará um contrato de trabalho com o chefe Zhao. Vá com ele. Assim, você terá um trabalho oficial. Assim, eu também poderei honrar seu avô falecido. Ao ouvir isso, eu queria poder lhe dar uns tapas. Yangagal sabe muito bem que eu não sou ingênuo. Mesmo que ele trapaceie, eu não teria como descobrir. O que é ainda mais desprezível é que essa pessoa é quem matou meu avô. Ele age como se fosse inocente e magnânimo. É realmente detestável. Então olhei para Zhuan Quan. Posso perguntar, chefe Zhao, o que está escrito nesse papel? O homem corpulento lançou um olhar para Yangagal. Em seguida, falou de forma indiferente. De fato, este é um contrato de trabalho assinado por Yangagal em seu nome. O conteúdo é que você deve ir à minha mina de Xingshan e trabalhar na mineração. Você pode ganhar 2 onças de prata por mês. Depois de trabalhar por até 3 anos, você poderá sair. Trabalhar na mineração? Eu ouvi um pouco sobre isso, tanto durante a vida do meu avô quanto nos últimos anos. Sempre ouvi dizer que pessoas da mina vinham à vila contratar mão de obra. Também há aqueles que enriqueceram com a mineração, voltaram à vila e se casaram. Eles tiveram uma vida boa. Se eu for minerar por um tempo, ganhar um pouco de prata tornaria mais fácil aprender a ler e escrever. Mas, no fundo, eu realmente não posso acreditar nas palavras de Yangagal. Portanto, foi só quando o chefe Zhao me explicou pessoalmente que eu fiquei meio cético. Não havia muito para arrumar. Empacotei algumas roupas de saco para trocar. E, após pensar cuidadosamente, decidi ainda assim colocar as coisas que consegui nas grutas em minha bagagem. Em seguida, segui o chefe Zhao até uma estrada fora da vila. Subi em uma carroça parada ao lado da estrada. Assim que entrei na carroça, percebi que já estavam espremidos alguns meninos. Eles estavam vestidos com roupas rasgadas, assim como eu. Dava para ver que eram filhos de famílias pobres. A carroça balançou e viajou por 4 ou 5 dias. Foi então que chegamos a uma mina nas profundezas de uma grande montanha. Saibam todos, desçam rapidamente. Com um grito grosseiro, a carroceria foi aberta. O robusto homem que era um pouco gentil antes de repente parecia ter se transformado. Ele brandiu um chicote e começou a bater em alguns deles. Ai, ai. Chefe Zhao, por que está batendo nas pessoas? 2 dos meninos, que eram um pouco maiores, gritaram confusos enquanto gemiam de dor. Ao ver isso, uma sensação de presságio ruim surgiu dentro de mim. Bater em pessoas? Vocês são aqueles que eu comprei com meu próprio dinheiro. Quer bater e xingar, mas tudo depende do meu humor, não é? O chefe Zhao cuspiu com força no chão. Ele continuou com uma expressão feroz. Vocês 5 agora são os escravos da mina. Se não ouvirem as minhas ordens, se forem mortos de forma descuidada, será merecido. Ah, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Um dos meninos, que era menor, começou a chorar e correu em direção à saída da mina, tentando escapar daqui.
No entanto, ele não havia dado alguns passos antes de ser interceptado por um homem enorme. O grandalhão o chutou para longe com um golpe poderoso. Ele caiu pesadamente no chão duro. Após algumas convulsões, sangue sujo começou a escorrer do canto da boca. Não se sabia se estava vivo ou morto. Essa cena assustou diretamente as outras pessoas. Eles ficaram paralisados no lugar, com os rostos pálidos. Não ousaram se mover mais. Com os olhos frios, eu involuntariamente apertei os punhos. Ao descobrir que fui vendido como escravo minerador por Yangagao, fui consumido por uma fúria intensa dentro de mim. Mas a cena trágica à minha frente me lembrava constantemente. Eu não poderia agir por impulso de jeito nenhum. Neste momento, eu precisava envolver meu coração. Em seguida, aquela criança foi arrastada para longe, e os 4 restantes foram colocados na mesma cabana simples. Dentro da cabana havia apenas 5 camas de madeira e nada mais. A carroça balançava e era cansativa durante todo o caminho. Além do susto que tive agora há pouco, os outros 3 logo caíram na cama e começaram a roncar. Eu também me deitei, com as mãos atrás da cabeça, mas não consegui dormir de jeito nenhum. Então, levantei-me e me sentei de pernas cruzadas, e refinei novamente a primeira camada da fórmula fundamental. Imediatamente me senti revigorado. O cansaço desapareceu por completo. Eu podia sentir vagamente aquele fluxo de energia estranho dentro de mim. Parecia um pouco mais robusto. Apenas trabalhar duro não revela para que serve esse fluxo de energia. Enquanto pensava nisso, a porta da cabana de madeira foi empurrada. Um jovem pálido e magro entrou. Não durma mais. Levante-se rapidamente. Venha comigo pegar as ferramentas. O jovem chutou as camas um por um. Ele puxou algumas pessoas da cama brutalmente. E eu, aproveitando que ninguém estava prestando atenção, escondi meu fardo discretamente debaixo da cama. Em seguida, algumas pessoas seguiram o jovem até uma casa de pedra. Dentro da casa de pedra, havia um idoso à beira da morte. O jovem fez uma reverência ao idoso, e então se dirigiu às outras pessoas. Este é o Sr. Wei, responsável pelas ferramentas na mina Xingshan. Se as ferramentas quebrarem e precisarem de conserto ou substituição, basta procurar o Sr. Wei. Depois de dizer isso, o jovem se voltou novamente para o idoso. Sr. Wei, por favor, dê a cada um deles um conjunto de ferramentas. O Sr. Wei tossiu. Ele se levantou com a voz rouca. Venha comigo. Alguns seguiram o velho para dentro da casa. Dentro, havia uma grande quantidade de ferramentas de pedra e ferro empilhadas. Cada um recebeu uma pá de ferro e uma picareta de ferro. Essas ferramentas eram muito pesadas. Liu Song, que era quase do mesmo tamanho que eu, teve dificuldade para levantar, quanto mais segurar para minerar. Gao Lai e Zangu tinham cerca de 14 ou 15 anos. Levantar não foi um problema. Eu achava que certamente teria a mesma dificuldade que Liu Song, mas para minha surpresa, consegui pegar com facilidade. Imediatamente, fiz uma expressão de grande esforço. Não queria que os outros percebessem que estava fácil para mim. No entanto, o velho Wei ainda percebeu meu movimento. Uma estranha luz brilhou nos olhos embaçados do velho. Você, qual é o seu nome? Ao ouvir isso, fiquei surpreso por um momento, mas acabei respondendo a ele com sinceridade. O velho Wei assentiu ao ouvir isso. Em seguida, olhou para o jovem. Minhas velhas pernas e braços. Meu corpo também não está muito bem. Esse garoto vai ficar e me ajudar. Ao ouvir isso, os olhos do jovem brilharam com um pouco de inveja. Ele rapidamente fez uma reverência. Quando o velho Wei fala, isso certamente não é um problema. Após dizer isso, ele olhou para mim novamente. Você realmente teve sorte, garoto. Não vai se apressar em agradecer ao velho Wei? Embora eu não soubesse o que estava acontecendo, mas eu percebi vagamente que parecia que eu não precisava ir minerar. Então, rapidamente aprendi a fazer uma reverência e agradecer. O jovem logo levou Gao Kai e os outros para longe. Eu fiquei parado, um pouco sem saber o que fazer. E o velho Wei me observou com um olhar peculiar. Pequeno Yang, vejo que você está forte. Portanto, vou deixar você aqui para me ajudar. No entanto, o trabalho aqui não é fácil. Hoje, sendo seu primeiro dia, você deve se familiarizar. Estas são algumas regras sobre as ferramentas de mineração da mina Xingshan. Você deve lembrar disso bem. Dito isso, ele jogou um pequeno livreto fino para mim. Eu estendi a mão e peguei. Ao mesmo tempo, um pouco de embaraço apareceu em meu rosto. Aquilo, Sr. Wei, eu não sei ler. O Sr. Wei parecia não se surpreender com isso. Afinal, quantos que foram enviados para esta mineração realmente sabem ler? Não saber ler não é um problema. Desde que você faça bem o seu trabalho aqui, eu posso te ensinar aos poucos. Ao ouvir isso, meu coração se alegrou. Isso não é exatamente o que eu mais desejo no momento? No entanto, depois de passar por várias enganações antes,
Comecei a ficar mais atento às situações. Então finalmente resolvi agradecer. Muito obrigado, Sr. V. No entanto, o Sr. V estendeu a palma da mão. Ei, não se apresse em me agradecer. Eu só estou te mantendo aqui com condições. A partir de amanhã, você deve correr ao redor da mina em 1 hora todos os dias. Se não completar, você não terá o café da manhã e o almoço naquele dia. Se puder aceitar, fique. Se não puder aceitar, também pode voltar a minerar. Embora eu não entenda muito bem por que ele faria tal pedido. Mas eu costumava colher ervas da montanha Vanglum desde pequeno. Eu me considero ter resistência. Além disso, poderei aprender a ler e escrever com ele. Então, após pensar um pouco, eu aceitei imediatamente. Em seguida, o velho veio me explicou algumas regras importantes. E sobre as responsabilidades que eu teria. Depois, ele se sentou na porta da casa de pedra e fechou um pouco os olhos. Neste momento, eu estava um pouco ansioso, com medo de que minha bagagem escondida debaixo da cama fosse descoberta por Agaola e outros. Então, resolvi perguntar: Senhor Vei, onde eu vou morar a partir de agora? Claro, você vai morar aqui na casa de pedra. Dentro, há uma cama, você só precisa arrumar. Certo, Senhor Vei, então eu vou voltar para pegar minha bagagem. Depois de me despedir dele, voltei para a humilde cabana de madeira que estava antes. Só percebi que não havia ninguém na casa. Eu rapidamente peguei minha mochila e voltei para a cabana de pedra. E em um canto do quarto interno, encontrei a cama que o velho veio mencionou. Depois de arrumar um pouco, coloquei a mochila embaixo das cobertas. Então fui em direção à sala cheia de ferramentas. Eu precisava me familiarizar com todos os tipos de ferramentas aqui e organizá-las em categorias. Também precisava separar as quebradas para que o velho veio pudesse consertá-las. Nos próximos dias, eu fiquei com fome pela manhã e ao meio-dia, porque não conseguia percorrer toda a mina em 1 hora. Fui dar uma volta completa pela mina. No entanto, o velho veio começou a me ensinar a ler e escrever. Seus métodos de ensino eram bastante especiais. Ele começou a partir dos textos daquele pequeno livreto, e eu percebi que minha capacidade de compreensão e aprendizado era tão boa que me surpreendia. Não pude deixar de lembrar daquela fruta negra que comi. E ao combinar isso com as palavras do demonia da flor naquela época, eu acho que, na maioria das vezes, aquele fruto melhorou a minha qualificação. Vários dias depois, aquele homem corpulento de barba cheia entrou de forma imponente. Velho Vei, o que significa isso? Este garoto foi comprado com meu próprio dinheiro. O homem corpulento ficou em pé na frente da casa de pedra com uma expressão sombria. Seu tom estava cheio de insatisfação. No entanto, o velho Vei não se importou e respondeu friamente: Quanto dinheiro você gastou? Eu lhe darei. Contudo, o homem corpulento soltou um resmungo frio. Vez em. Outros têm medo de você, mas eu, Zalmin, não tenho. Na Porta Negra. Meu sobrinho é um discípulo central da porta interna. E você é apenas um ancião da porta externa relegado a uma mina. Quer tomar meus escravos da mina? Não há chance. O velho V levantou a cabeça abruptamente ao ouvir isso. Seu olhar estava extremamente frio. Zalmin, este garoto é meu. Se você não concordar, mande seu sobrinho vir me procurar. Eu quero ver se sou eu, o grande ancião da seita que cometeu um grande erro, ou você, o interno. Zalmin não esperava que o velho Vei fosse tão obstinado a respeito disso. Agora isso acabou complicando a situação para ele. Ele não está apenas preocupado com o escravo da mina. É a atitude de vez em que o deixa sem saída. Ele pensou que poderia usar o nome de seu sobrinho como desculpa, mas não imaginou que Vezin não daria nenhuma consideração. Certo, você vai se arrepender. Dito isso, ele se virou e saiu, com uma expressão muito feia. Eu observei tudo isso com um olhar frio, permanecendo em silêncio. Até que Zalmin se afastou e eu me aproximei. Velho Vei, isso não vai te causar problemas, certo? Para minha surpresa, Vei apenas fez uma expressão de desdém. Zalmin é apenas alguém que se apoia em seu sobrinho talentoso. Embora eu tenha sido rebaixado e enviado para cá como punição, também não sou alguém que qualquer discípulo pode humilhar à vontade. Eu nunca ouvi falar de nenhuma seita dos discípulos e anciãos. Essas palavras eram estranhas e novas para mim. Mas eu não perguntei muito. Apenas queria aprender a ler rapidamente, para entender completamente aqueles 3 antigos livros e o pergaminho negro. Então eu poderia continuar a cultivar, para me tornar um verdadeiro cultivador imortal. Assim, mais de 2 meses se passaram rapidamente. O chefe Zal não apareceu mais. Durante esse tempo, eu também entendi completamente sobre a distribuição de ferramentas e outros assuntos. E sob a orientação do velho Vei, eu dominei a cada vez mais caracteres. Ao mesmo tempo, em conversas casuais com o velho Vei, fui entendendo o que se chamava de seita. Naquela manhã, antes do amanhecer,
Eu já havia saído da cabana de pedra e começado a correr ao redor da montanha. Quando corri para um lugar isolado e deserto, olhei cautelosamente ao redor. Após confirmar que não havia ninguém por perto, eu rapidamente me espremi em uma mina abandonada e muito escondida. Em seguida, destampei uma fenda em uma pedra com destreza. Tirei um antigo livro amarelado, para garantir total sigilo e segurança. Aproveitei a oportunidade de correr em volta da montanha de manhã cedo. Já havia escondido 3 antigos livros, rolos, etc. Escondi-os em várias cavernas ocultas fora da mina. E neste momento, o livro que tenho em mãos não é o Yuan-Ti, mas sim um grosso manual chamado Notas sobre Refino de Pílulas. Nele estão registrados os nomes e efeitos de várias ervas raras. Também contém diversas receitas, além das instruções detalhadas e etapas para refinar as pílulas mencionadas nas receitas. Além disso, há informações sobre algumas chamas espirituais do céu e da terra, e uma introdução às vantagens e desvantagens do fogo verdadeiro dos cultivadores. Infelizmente, meu conhecimento de escrita é limitado por enquanto. Só consigo entender de forma superficial, ainda não consigo ler completamente. No entanto, também descobri através do livro os nomes e efeitos das algumas pílulas que consegui. A pílula azul que pode curar ferimentos internos e externos chama-se pílula de nutrição da origem. O verde é o comprimido Ginseng, que pode neutralizar 100 venenos. O último branco é uma pílula medicinal que fortalece a essência. Essa pílula se chama 8 tesouros. No entanto, exceto pelo Ginseng, restam poucos, especialmente as 8 raridades. De acordo com as anotações, esta pílula tem um efeito significativo para cultivadores imortais abaixo do 9º nível de refinamento de energia. Ela tem um efeito claro de aumento do cultivo. No entanto, só pode ser consumida após alcançar o 3º nível de refinamento de energia. Após ler as anotações de alquimia com bastante seriedade por um tempo, em seguida, cheguei rapidamente a outra mina abandonada. Aqui está escondido outro método de cultivo imortal, chamado de Fórmula do Caos do Céu e da Terra. É muito diferente do método de cultivo descrito por Yuan, com o nível de alfabetização que possuo atualmente. Isso parece ser um método especializado para cultivar a força do corpo. As páginas do livro estão bastante danificadas. Ainda mais surpreendente é que apenas as primeiras páginas têm conteúdo. As páginas seguintes são todas em branco. Não há nenhuma escrita nelas. Eu segurei o método e comecei a estudá-lo, lendo muito devagar, quase palavra por palavra, analisando cuidadosamente. Em pouco tempo, me imergi completamente neste método mágico e enigmático. Este método é principalmente para absorver a energia espiritual para refinar o corpo, desde a pele até os músculos, os meridianos, os ossos e o sangue. Ao mesmo tempo, utilizando os diversos tesouros naturais descritos no livro, para refinar pílulas medicinais para consumo, ou para imersão em líquidos medicinais. Assim, aumentando continuamente a força do corpo. Este método é apenas para estudo. Eu senti que havia entrado em um mundo mágico. Meu coração estava agitado. Até que, sem perceber, comecei a me sentar de pernas cruzadas e a cultivar, absorvendo energia espiritual e refinando os meridianos. Esqueci completamente a passagem do tempo. Quando abri os olhos novamente, não pude deixar de me surpreender. Apressei-me em guardar novamente a fórmula fundamental do caos do céu e da terra. Então, corri de volta para a casa de pedra. Ao ver que o velho V estava um pouco irritado, eu estava pensando em como me esquivar disso, mas não esperava que ele apenas dissesse calmamente que desta vez demorou demais, não vai acontecer novamente. Eu assenti rapidamente em concordância. Em seguida, me virei e fui arrumar as ferramentas de reparo. Nos dias que se seguiram, eu corria ao redor da montanha todas as manhãs como de costume. Durante esse período, até acelerei o ritmo. O objetivo era poder estudar a técnica por mais tempo. O tempo também passou rapidamente. Sem perceber, eu já estava nesta mina chincha há meio ano. E finalmente consegui cultivar até o 2º nível da fórmula fundamental Ziyuan. Entrei no 2º nível do período de cultivo de energia. Agora eu já consigo ler a fórmula fundamental Ziyuan por completo. E sei que aquele fluxo de energia dentro do Dantian é magia. Esta técnica também inclui algumas magias básicas no final. No entanto, é realmente muito complexa e enigmática. Agora, eu não tenho a menor ideia. Após entrar no 2º nível de cultivo de energia, além do aumento da magia, eu consigo sentir que meu espírito está se tornando mais cheio e vibrante. Meu corpo também parece estar muito mais leve. Naquela tarde, depois de comer o jantar, eu estava me preparando para continuar a cultivar a fórmula fundamental do caos do céu e da terra. Mas não esperava que o velho V aparecesse de repente. Ele parecia um pouco estranho hoje. Assim que se acomodou, ele perguntou: Pequeno Yang, durante esses últimos 6 meses, como você sente que eu tenho tratado você?
Ao ouvir isso, eu fiquei um pouco perplexo. Não sabia por que ele de repente fez essa pergunta, mas respondi sinceramente. O velho veio me tratou muito bem, sem dúvida. Minha resposta pareceu deixá-lo bastante satisfeito. Após limpar a garganta algumas vezes, ele continuou. Haha, você deve estar muito curioso. Porque, nesses últimos 6 meses, eu tenho feito você correr em volta da montanha. Não é? De fato, havia uma certa confusão. Depois de falar isso, minha pálpebra deu uma leve tremida. Pequeno Yang, vou direto ao ponto. Eu estou te mantendo aqui para me ajudar. E me fez passar 6 meses correndo em volta da montanha para fortalecer meu corpo. Tudo isso era para você se tornar meu menino de teste das pílulas. Menino de teste das pílulas. Na verdade, eu sou um dos anciãos da sala de venenos da seita Wu. Mas, devido a um antídoto que criei estar com falhas, a jovem mestre da seita Wu ficou envenenada e minha aparência foi arruinada. O mestre da seita ficou furioso e ordenou minha execução. Felizmente, a jovem mestre, sendo bondosa, me poupou a vida. Acabei sendo desterrado para cá, para refletir sobre meus erros. Ao dizer isso, Wei soltou um suspiro. Seu rosto mostrava claramente um certo desânimo. Todos esses anos, tenho me esforçado em estudar a humanidade. Espero aprimorar esta receita de antídoto. Nos últimos dias, sinto que a fórmula já está quase pronta. Contudo, como sou um criminoso, não posso deixar esta mina de Xingshan. Portanto, só posso colocar as opções de teste nas mãos de vocês, os mineradores. Depois de ouvir isso, meu rosto gradualmente ficou sério. Entendi o que ele quis dizer. Você quer que eu tome veneno? E depois tome o antídoto que você criou? Mais ou menos esse é o sentido. Mas como é um teste de veneno, não é para você tomar o veneno diretamente, mas sim para ficar imerso no veneno. Eu controlarei a quantidade de veneno e antídoto. Assim poderei observar a mudança na toxicidade. Não se preocupe, não há risco de vida. Ao dizer isso, ele viu que minha expressão estava muito ruim. Após uma pausa, ele continuou. Se você concordar, eu farei o possível para que você entre na minha seita e vá direto para a porta interna. Se não quiser, pode ir embora agora e começar a minerar. Mas Uzal provavelmente vai descarregar sua raiva em você. Ao ouvir isso, ri friamente por dentro. Compreendi completamente a frieza e a crueldade deste mundo. De fato, exceto pelo vovô. Ninguém fará algo bom por você sem motivo. Sendo assim, não quero ficar devendo nada ao velho Wei. Com a pílula medicinal que desfaz todos os venenos em mãos. Após lutar um pouco, decidi concordar com ele. No entanto, ele também colocou duas condições. Primeiro, a imersão no veneno deve ocorrer aqui. Em segundo lugar, eu espero que ele me ensine artes marciais. O velho Wei demonstrou certo espanto ao ouvir isso. Mas, no final, ele acabou concordando. Depois de me permitir descansar um pouco, o velho Wei trouxe um enorme tonel. Em seguida, ele despejou água limpa no tonel. Depois, ele pegou o pacote de remédios e começou a adicionar veneno à água limpa. Em breve, a água limpa tornou-se de uma cor verde brilhante e exalava um odor extremamente penetrante. Eu, sem expressão, tirei minha roupa e me sentei diretamente. A pele do meu corpo instantaneamente começou a arder, como se milhares de cobras venenosas estivessem rastejando sobre a superfície do meu corpo. Após um momento de contorção, a dor intensa em todo o meu corpo se transformou em uma coceira insuportável. Também surgiram filetes de fumaça negra em meu rosto. O velho Wei estava ao meu lado, observando a mudança na minha expressão. Seus olhos mostraram uma expressão de loucura. Ele de repente retirou um pacote de veneno e despejou-o em um balde. Ao mesmo tempo, ele tirou uma pílula medicinal. Esta é a pílula antídoto. Você deve tomá-la rapidamente. Eu hesitei por um momento. Acabei engolindo a pílula medicinal. Em pouco tempo, a energia negra em meu rosto começou a diminuir. Mas não demorou muito para que voltasse a aumentar. O velho Wei, ao ver isso, mostrou-se relutante. Parecia um pouco impotente. Levante-se, o teste do veneno de hoje termina aqui. O velho Wei estava se preparando para levar o veneno embora. Mas eu de repente falei. Velho Wei, deixe este veneno comigo. Mais tarde, eu vou encontrar uma mina abandonada e despejarei lá. Tudo bem, mas este veneno é muito forte. Embora você tenha tomado a pílula antídoto, ainda há veneno remanescente em seu corpo. É melhor agir com cautela. O velho Wei não pensou muito nisso, apenas achou que eu estava sendo gentil com ele. Depois de falar, ele deixou uma pílula medicinal para o antídoto. E ele instruiu a que hora tomar, depois saiu apressado. Parece que ele foi continuar a aprimorar a fórmula. Depois que ele saiu por um bom tempo, eu então voltei meu olhar para o líquido verde. Quando eu me imergi neste líquido, eu pude sentir claramente a mágica estimulação do líquido na pele e na carne. Isso me fez querer usar a fórmula fundamental do Cal Celestial.
Mas, devido à presença do velho Vei, eu não ousava agir precipitadamente. Agora eu posso ficar tranquilo. Tirei a roupa novamente e sentei na banheira. Imediatamente comecei a aplicar a fórmula do Cal Celestial. Passei a absorver o veneno aos poucos para fortalecer meu corpo. De fato, estava funcionando. Ao ver os resultados, o peso que estava constantemente em meu coração começou a se aliviar. Finalmente, neste momento, encontrei a liberdade. 1 hora depois, o líquido no balde começou a se transformar em água limpa. Para não deixar o velho Vei perceber, eu ainda deixei intencionalmente algumas toxinas dentro de mim.